Oi, gente, boa noite. Boa noite. Desculpa, eu tive um problema aqui com a minha internet. Atrasei um minutinho aí, mas parece que agora tá tudo resolvido. Por favor, só me sinalizem aqui se vocês estão me vendo, me ouvindo, porque minha internet não estava funcionando. Ei, amiga, ei, Poli, tudo bem? Seja bem-vinda. A Poli já tá aprendendo tudo aqui, porque daqui a pouco o Matheus vai chegar, ela já vai saber como colocar tudo em prática, né, Poli? Poli tá gravidinha. Gente, me conta, me dá um retorno aqui. Ah, beleza, tem gente falando aí que tá me ouvindo. Oi, Ingrid, Priscila, Yara. Obrigada, Yara, pelo retorno. Simone, boa noite, Ruth. Que bom, gente, ter vocês aqui novamente. Muita gente eu já conheço, muita gente parece estar entrando pela primeira vez. E eu sempre fico muito feliz com a presença de vocês aqui. Hoje a nossa live tá assim muito especial. Eu recebi muitas mensagens. Eu acredito que a gente vai ter uma conversa muito boa aí. Que bom, Nath. Compra sim. Vai ser uma honra te ajudar aí na caminhada e eu estarei disponível para te ajudar ao longo de toda a trajetória, até que seu filho também seja bom de garfo. Então, gente, olha só. Hoje a gente vai falar sobre o que algumas de vocês ou outras mães fazem no desespero para ver o filho comer. E aí a gente vai discutir sobre a eficácia, a eficiência disso, se é bom, se não é, como consertar, como incentivar aquilo que deveria ser feito diferente. Nós vamos conversar a respeito disso. Enquanto o pessoal termina de entrar, deixa eu me apresentar para quem não me conhece ainda, está aqui pela primeira vez. Meu nome é Milena Henriques, eu sou nutricionista materna infantil. Eu sou criadora, né, idealizadora do projeto Bebê Bom de Garfo, que é um projeto que todos os dias, assim, né, me dá ânimo para seguir em frente com relação à minha profissão. É um projeto lindo, inspirado nos meus 2 filhos. Sou mãe do Arthur, de 4 anos, do Heitor, de 1 ano, que são 2 bons de garfo. E aí, baseada aí, né, na minha trajetória de mais de 10 anos de formada, na minha experiência como mãe, eu criei então o projeto Bebê Bom de Garfo, que tem, graças a Deus, alcançado aí muitas famílias na tentativa de fazer com que essa criança se relacione bem com os alimentos. Tô muito motivada, gente, cada dia mais, com cada depoimento que eu recebo, cada família que eu consigo ajudar. E assim, isso me dá uma satisfação imensa em estar aqui todos os dias com vocês no Instagram, no YouTube, sempre produzindo conteúdo de qualidade. Tô estudando bastante. Esse final de semana eu tava num congresso que foi sensacional de nutrição materna infantil. Hoje eu comecei um curso só sobre autismo. Quero muito ajudar esse público também. Enfim, gente, tem muita novidade, muita coisa vindo por aí. E aí, vou aproveitar aqui por falar em muita coisa vindo, muito conteúdo. Vou pedir para você se inscrever no meu canal lá do YouTube, se você ainda não é inscrito no Bebê Bom de Garfo. Assim que acabar a nossa live aqui, vai lá, se cadastra, ativa a notificação, porque semanalmente eu tenho postado vídeos. E aí, gente, fiquem à vontade para sugerir conteúdos, me manda direct, pode me mandar mensagem, e-mail, enfim. É sempre muito bom ouvir vocês, ouvir aquilo que vocês querem saber, porque só faz sentido, né, tudo que eu faço, todo o meu trabalho, se eu conseguir ajudar vocês de verdade. Então, sintam-se à vontade aí para sugerir tudo que vocês querem, né, ouvir, para que vocês consigam fazer com que o filho coma bem, em quantidade, em qualidade e o principal, tendo prazer nisso, tá certo? Então já vamos começar aqui, sem enrolar nada, porque nós temos muita coisa para falar hoje. Então, nós, né, só repetindo aí para quem não estava ainda, hoje nós vamos conversar sobre estratégias que mães fazem no desespero para ver o filho comer. E aí, gente, quando eu falo mãe,
é a família, né? A família toda faz, mas com certeza a mãe acaba ficando mais desesperada, mais impactada e acaba colocando mais estratégias em prática, vamos dizer assim. Que bom, Beli Araújo falando, suas dicas foram essenciais para mim. Nossa, fico muito feliz. Obrigada por esse retorno. Fico muito feliz mesmo. Então, olha só, gente, nós vamos falar aqui sobre algumas que são mais comuns, sobre estratégias que são usadas por muitas famílias, mas assim, gente, de verdade, no desespero de ver um filho comer, quem nunca fez alguma coisa? Eu acho que, assim, todo mundo que tá aqui, que tem filho, a não ser quem está aqui para se preparando, igual a Poli tá aí, se preparando ainda, quem tá gestando. Mas eu acho que todo mundo que já passou pela fase aí da introdução alimentar, em algum momento já fez alguma coisa pro filho comer. A doutora Andresa falando que comprou o curso e já está conseguindo ver algumas pequenas vitórias. Nossa, que gratidão! Fico muito feliz. Depois você me conta tudo e eu estou aqui à disposição para te ajudar, para que essas pequenas vitórias se tornem grandes conquistas. Então, gente, olha só. Vou parar de ficar lendo aqui, porque senão eu me perco e não vou conseguir falar tudo. Mas enfim, nessa trajetória aí de Bebê Bom de Garfo, mesmo antes do Bebê Bom de Garfo, enquanto nutricionista, inclusive o que me motivou, né, assim, meus filhos são minha inspiração, mas o que me motivou a criar o Bebê Bom de Garfo foi porque eu atendia muitas famílias, mas uma mãe me chamou muita atenção, uma mãe em especial, assim, porque ela tinha uma filha, eu já contei isso algumas vezes, né? Não vou contar a história toda de novo, mas ela tinha uma filha com uma doença grave, uma condição rara, e essa criança era desnutrida e, assim, foi um sofrimento para ela. Ela esquecia a doença da filha e na cabeça dela o único problema é que ela não conseguia alimentar a filha bem. E de lá pra cá, desde que essa mãe me impactou, me emocionou, eu chorava junto com ela, de ver o desespero, eu pude acompanhar muitas famílias no desespero. E assim, gente, coisas realmente inusitadas, de crianças que, por exemplo, meu filho só come se estiver na casa da avó. E aí a mãe vai em todas as refeições na casa da avó para que a avó ofereça comida. Gente, tudo que eu pensei em falar aqui para vocês hoje não é porque eu acho que aconteceu, não, é porque eu acompanhei, é porque eu vi isso acontecendo, é porque eu acompanhei essas famílias. Então, assim, famílias que por 3, 4 meses levava o bebezinho na casa da avó pra avó oferecer mamadeira, porque não aceitava nem mamar com o pai e com a mãe. Várias e várias famílias que usam estratégia. Às vezes a criança tem dificuldade de ficar sentada à mesa para fazer uma refeição, e aí a família sai andando pela casa para poder oferecer comida para o filho. E aí o filho, né, vai brincando e aí vai tá jogando futebol, entre chutar uma bola e outra ali, vai dar comida, tá brincando de carrinho, brinca um pouquinho e a mãe, o pai tá ali, né, na maior paciência, mas ao mesmo tempo desespero. Imagina a situação, né, gente? Famílias que levam, às vezes, mais de 2 horas para oferecer uma única refeição para a criança. Inclusive, tem uma paciente também que eu pude acompanhar aí, uma família que me chamou muita atenção, porque essa mãe, ela falava assim, olha, eu não faço mais nada da minha vida a não ser tentar alimentar o meu filho, eu não tenho tempo para mais nada, eu não consigo fazer atividades de casa, eu não consigo voltar a trabalhar, porque eu não consigo imaginar como que vai ser. Por quê, gente? Porque a criança imagina, né? Tem que fazer aí umas 5 refeições por dia, comer a cada mais ou menos 3 horas. E aí essa mãe, ela demorava de 2 horas a 2 horas e meia para oferecer uma refeição. Gente, é desumano, né? Não tem realmente quem dê conta. Uma outra família que me chamou muita atenção porque a criança não comia o que estava no prato. Mas todos os objetos, todos os pequenos pedaços de alimentos e tal que essa criança encontrava no chão, essa criança levava à boca. Porque, gente, tem criança que não tem curiosidade de levar as coisas à boca. Mas essa família percebia que o que estava no chão chamava a atenção dessa criança e essa criança levava à boca. E aí essa família começou a colocar comida no chão
para oferecer para essa criança. Não, gente, nossa, eu poderia citar muitas coisas. Famílias que dão a madeira aí pro filho dançando. Já acompanhei uma família que falava, ele gosta da musiquinha tal. Então a gente coloca a musiquinha lá pra tocar, vai dançando com ele enquanto vai tentando alimentá-lo. Famílias que presenteavam o filho a cada refeição. Então, assim, comprava estoque, sabe, desses presentes baratinhos. Então, tinha um monte de massinha, moeba, bolinha, um monte de coisa na casa, porque a cada refeição essa criança ganhava um presente, um prêmio por ter conseguido comer. Olha isso, gente. Outras famílias, assim, uma mãe falando, eu faço mesmo chantagem pro meu filho comer, eu mostro para ele vídeos, fotos de crianças que passam fome, que não têm o que comer, famílias que infelizmente partem para agressão física. Já acompanhei mães que, assim, chorando desesperadamente, falavam assim, Milene, eu bato no meu filho para ele comer. Gente, é claro que nenhum pai, nenhuma mãe faz isso por prazer, faz isso porque acha legal, faz isso no desespero. Então, eu acho que não cabe um julgamento, né? Nós não estamos aqui para julgar, mas a minha função, eu sempre falo, não é julgar, é acolher. Porque, gente, eu sou mãe, eu sei o desespero. Se você tá aí desesperada, na luta, você não consegue alimentar o seu filho e o pediatra pressionando porque a criança não tá ganhando peso, você vendo que o seu filho tá desnutrindo, a família fazendo pressão, nossa, você não consegue dar comida pro seu filho, não, seu filho não come até agora. Enfim, é muita pressão. Então, é de verdade, tá bom? Sem julgamento, mas nenhuma dessas alternativas que eu citei aqui, elas são adequadas, elas são ideais, ela não vai mudar uma situação, ela não vai fazer uma criança comer. A criança, gente, ela ainda não consegue, ela não tem maturidade para fazer algumas conexões, fazer alguns raciocínios. Então, assim, não adianta mostrar vídeo de crianças passando fome, não adianta você falar que vai desnutrir, não vai ter saúde, não vai crescer saudável, não adianta, tá bom? Isso daí só vai aumentar a pressão, só vai aumentar a ansiedade. Então, né, nada disso deveria ser feito. Agora, gente, assim, né, eu vou contar para vocês algumas coisas que a gente pode mudar, caso você já faça isso na sua casa. Como fazer, assim, eu acho que a gente pode levar depois dessa live de hoje 2 raciocínios. O primeiro é o que eu não posso fazer para oferecer comida para o meu filho. E se eu já faço, o que eu tenho que fazer para mudar, né, gente? Porque também é muito fácil eu falar assim, não pode chantagear uma criança. A gente não deve ficar falando, olha o aviãozinho. A gente não deve, sei lá, ficar ninando a criança. Não pode correr atrás do seu filho pela casa para poder dar comida para ele. Enfim, muito mais do que falar o que não pode fazer, né? Eu acho que vem a importância do que ser feito. E aí a gente vai ter um tempinho para poder falar sobre isso. Gente, então, olha só, eu queria discutir 5 alternativas aqui, porque, nossa, quando eu coloquei a pergunta lá, né, o que você já fez para o seu filho comer? Eu recebi muitos retornos, muitas mensagens, mas eu classifiquei, assim, em 5 os que são as estratégias que são mais recorrentes. Quais são essas estratégias, gente? Então, olha só, nós vamos falar sobre dar a mamadeira enquanto a criança tá dormindo, porque muitas mães fazem isso. Ele não come, então enquanto ele tá dormindo, ele tá sonolento, eu vou lá dar mamadeira, porque é uma forma dele aceitar. A outra estratégia é fazer uma mamadeira, uma sopa, uma papa com tudo dentro. Ele não come verde, então eu bato ele junto com feijão e ofereço. A terceira, que eu acho que é uma das campeãs, é usar distração para comer. Então, ele não come, mas se ele tiver no celular, no tablet, na televisão, ele come. A quarta é forçar essa criança a comer, tá? E a quinta que eu anotei aqui como mais, né, comum aí, recorrente,
é deixar com fome até que a criança aceite. Então, nós vamos rapidamente falar dessas 5 estratégias aqui. Por que de não usá-las? Todas elas estão erradas, tá, gente? E aí, mais uma vez, eu repito, coloque amor nas minhas palavras, porque não é errado, porque, tô julgando, você não deveria fazer isso de forma alguma. Não, gente, tá errado porque não é a melhor forma. Nenhuma dessas estratégias vai ensinar o seu filho a comer, nenhuma dessas estratégias vai fazer com que ele consiga fazer escolhas, vai fazer com que ele consiga ter autonomia e muito menos vai fazer com que ele tenha prazer em se alimentar em algum momento da vida, tá bom? Nós já conversamos aqui muitas vezes, né, que na maioria das vezes não é uma fase que vai passar. Então eu vou usar a distração por enquanto, Milene, porque daqui a pouco ele vai aprender a comer, ele vai comer tudo, ele vai comer bem. Isso não existe na maioria das vezes, a não ser em questões específicas que a gente já conversou sobre elas aqui. Mas então, primeiro, vamos falar então da criança que precisa consumir uma mamadeira enquanto está dormindo. Gente, muitas vezes essa estratégia ela é usada pela família, especialmente por crianças mais novas, né? Aí, provavelmente antes de 1 ano de vida, crianças que têm dificuldade em se alimentar, e aí essa família começa a ser pressionada pelos profissionais que acompanham, especialmente os pediatras, que aí pega a curva de peso e fala assim, olha, o seu filho tá caindo na curva, ele precisa receber X ml de leite, de fórmula de leite, enfim, todos os dias. E aí, essa criança, por algum motivo, ela não come, ou porque ela não tá com fome, ou porque tá sendo oferecido muito leite para ela e ela não tá dando conta de comer. Enfim, algumas coisas podem estar acontecendo e levando essa criança a não consumir, não querer comer. E aí o que acontece? Essa mãe, essa família vai começar a oferecer a mamadeira para a criança enquanto ela está dormindo, porque aí a criança ela não vai perceber, ela não vai recusar, porque de fato ela tá muito sonolenta, ela não dá nem conta, né, gente? Então ela acaba consumindo essa mamadeira. Quais são os problemas disso? Primeiro, porque isso vai prejudicar o mecanismo de fome e saciedade. Todos nós nascemos com o mecanismo de fome e saciedade regulado. A gente, né, os bebezinhos, eles não comem nem a mais, nem a menos do que precisaria. Por quê? Porque o cérebro envia sinais de que, olha, já entrou o suficiente, pode parar de comer. Se essa criança ela é alimentada dormindo, ela não vai ter essa percepção, o cérebro não vai sinalizar dessa forma. E aí essa criança, ela provavelmente vai ser super alimentada, ela vai receber mais do que o organismo necessita, e aí, consequentemente, ela vai perder esse mecanismo de uma forma mais rápida. E aí, gente, lá na frente, grandes chances de vir a ser uma criança obesa, uma criança com compulsão alimentar, uma criança que não tem limite realmente para poder comer. Além disso, um outro problema disso é porque vira uma bola de neve. A criança ela é alimentada à noite porque ela não come ao longo do dia, mas sendo alimentada à noite, ela não vai ter fome para comer ao longo do dia. E aí, gente, vai num ciclo que não tem fim, né? Enquanto esse processo não é quebrado. E aí, uma outra situação importante da gente considerar nesse caso aqui é porque o jejum noturno, ele também é importante. Até os 3 meses de vida é muito importante a amamentação em livre demanda, porque a capacidade do estômago, né, do bebê, a capacidade gástrica é muito pequena. Então, o bebê, ele mama pouquinho, várias vezes. Se ele fica muito tempo sem se alimentar, ele pode até ter uma hipoglicemia, que é quando o açúcar no sangue cai muito por falta de nutriente, por falta de energia. Mas depois dos 3 meses, é muito pequena a chance disso acontecer com o bebê, tá bom, gente? Então, depois dos 3 meses, eu recomendo que a família comece a tentar não alimentar essa criança de noite, de madrugada, porque esse jejum
noturno, ele é importante para o nosso organismo também. Durante esse jejum noturno são produzidos hormônios, reparado células, tá, gente? Nosso intestino, nosso estômago troca células muito rápido. Se ele está constantemente recebendo alimento ali, essa renovação celular ela fica prejudicada. Então, gente, comer de madrugada não é o fisiológico, não é o que nós deveríamos fazer. Então, a gente precisa incentivar os nossos filhos para entender isso, que a gente come ao longo do dia, mas de noite a gente não come. E aí, se essa criança era amamentada de madrugada, esse é um problema, tá bom? Então, se o seu filho precisa de comer de madrugada, se ele tem mais aí, meu filho tem 1 ano e até hoje ele tem que mamar de madrugada, ele tem que comer de madrugada, sugiro que comecem a cortar essas mamadas da madrugada, porque isso, fato, gente, isso vai prejudicar a aceitação de alimentos ao longo do dia. O seu filho, se ele tinha que receber aí 1.000 calorias ao longo do dia, tá recebendo 300, 400, eu já atendi crianças que recebem 800 calorias por noite. Se ele precisa de 1.000 ao longo do dia e tá recebendo 800 só de madrugada, resta 200 pro longo do dia. O que essa criança vai conseguir comer, gente? Nada. Não vai ter fome, não vai comer, tá certo? A outra questão, então, é quando a família precisa bater tudo ali no liquidificador, na mamadeira, numa comida, né, numa preparação para oferecer para a criança. Aí ele só come beterraba porque eu bato no feijão. Eu cozinho junto e depois bato tudo junto. Gente, tem alguns riscos envolvidos nessa estratégia, tá bom? Eu entendo que é uma estratégia, inclusive em algumas situações, para a gente iniciar, ela é até positiva, porque essa criança, se ela tiver com muita deficiência de nutrientes, se ela tiver aí com uma fome oculta, né? Que é quando o corpo recebe as calorias, mas não recebe os nutrientes, essa criança ela vai ter dificuldade de comer, até pelo déficit nutricional. Essa família não vai sentir segurança em, por exemplo, não fazer uma substituição, em, por exemplo, não usar essa estratégia ao longo do dia, porque essa criança tá carente ali dos nutrientes. Então, eu entendo que, de fato, isso é uma estratégia boa, mas ela é boa, gente, para ser usada, assim, num curto espaço de tempo, e ela é boa para ser usada como uma coisa pra gente impulsionar, vamos dizer assim, e não esconder. Então, a estratégia nunca, jamais vai ser esconder os alimentos para essa criança, para aquilo passar desapercebido. Isso é uma estratégia para essa criança ter a curiosidade, para essa criança conseguir experimentar, e aí a família, né, a mãe, o pai, falar o que tem ali. Olha, filho, esse feijão tava gostoso, você viu que tinha um temperinho diferente? Porque a mamãe colocou beterraba nele hoje. Por isso que ele tava tão gostoso. Que bom que você experimentou. Eu acho que amanhã a gente pode experimentar o feijão com a beterraba picadinha. O que você acha? Olha, que legal, mudou a cor do arroz, né, filho? Porque a mamãe cozinhou tal alimento junto com esse arroz. É isso, gente. Ir mostrando para essa criança o que estava ali, de forma com que você consiga fazer uma transição para essa criança aceitar o alimento num curto espaço de tempo. Agora, se for tudo batido junto, eu faço um suco que eu coloco... Gente, de verdade, tem famílias que às vezes colocam 6, 7 frutas no mesmo suco para essa criança poder receber todos os nutrientes. E aí essa família fica descansada, né, entre aspas, porque essa criança está recebendo uma grande quantidade aí de variedade. Só que, gente, isso nem vai funcionar nutricionalmente, tá bom? A gente tem uma tolerância, uma capacidade absortiva em uma refeição. Não adianta a gente querer comer tudo numa única refeição de forma concentrada e achar que nutricionalmente está tudo ok. A gente precisa comer ao longo do dia. O nosso organismo, ele precisa receber quantidades certas. É mais ou menos como eu tentar encher um copo de água, colocar 2 litros de água num copo de 300 ml. Não vai funcionar. Eu vou colocar a capacidade e vai chegar uma hora que vai entornar. Para eu fazer isso, eu teria que encho um copo, tomo um pouquinho, depois vou lá, pego e encho de novo. Ok, coube 2 litros ali ao longo do dia.
É mais ou menos assim. Se você oferecer tudo muito concentrado numa única refeição, pode ser, né, provavelmente, parte daquilo vai ser eliminado nas fezes, na urina. Seu filho não vai conseguir absorver porque é uma quantidade, um volume muito grande para o mesmo horário, para o mesmo intervalo. Então, não adianta bater tudo junto. Isso não é uma estratégia. Como eu disse, é uma estratégia para ser usada rapidamente, ok? A outra, né, que eu anotei aqui é usar a distração. Gente, esse de usar a distração, eu já vi muita gente comentando aqui, né, que usa a distração para comer. E assim, esse é o queridinho das famílias, porque dá resultado imediato. É assim, instantâneo. Nossa, parece um milagre. Meu filho não estava comendo nada e aí eu coloquei o DVD da galinha pintadinha, ele comeu tudo. Gente, isso é um risco, tá bom? É um risco muito grande. Dá a sensação de problema resolvido, mas não resolve o problema. A criança, quando ela come com distração, ela não percebe o que ela está comendo. Ela começa a ser alimentada de uma forma passiva. Então, ela vai recebendo e ela não sabe nem o que está acontecendo. Quais são os riscos disso? Primeiro, perder o mecanismo de fome e saciedade, que a gente já falou, né? Então, essa criança ela não vai entender quando é a hora de parar, então ela vai, consequentemente, comer além do que deveria, e isso lá na frente representa um problema, tá, gente? A gente não tem que pensar só no agora, a gente tem que pensar que os nossos filhos vão crescer e, se Deus quiser, em nome de Jesus, vão crescer saudáveis. E lá na frente vão ser adultos saudáveis, idosos saudáveis. E aí, gente, a gente tem que afastar a possibilidade de uma obesidade. Por que que hoje em dia tem tantos adultos obesos? Tantos adultos obesos? Por escolhas erradas que foram feitas lá atrás, na infância, né? Ah, mas tá dando certo, mas nós não temos que pensar a curto prazo. É claro que a gente quer, de fato, né, agir aí nesse momento, mas a gente precisa realmente pensar e dar condições para que os nossos filhos sejam saudáveis pelo resto da vida. Além disso, gente, o que acontece? A criança, quando ela não tem autonomia para comer, quando essa criança ela não sabe o que ela está comendo, do que ela está se alimentando, ela não tem contato com cores, ela não tem contato com textura, ela não tem contato com sabores diferentes, ela vai comer sempre a mesma coisa. Imaginem vocês todos os dias comer sei lá, uma sopa marrom. Você não sabe nem o que tá ali, né? É mais ou menos isso que acontece quando a criança está usando distração. Ela não sabe o que está ali, ela não sabe quais são os alimentos que tem. Se essa criança ela não tem contato com textura, com cor, com sabores diferentes, quais são as chances que você está dando para o seu filho aprender a comer? Nenhuma, tá, gente? Infelizmente, o seu filho não vai aprender a comer. Ele vai continuar sendo alimentado nesse momento, mas ele não vai comer. E aí, gente, eu acompanho, né? Graças a Deus, lá o Bebê Bom de Garrafa já tem mais de 6.000 alunos. Então, assim, eu posso falar com propriedade porque eu acompanho muitas mães. E, gente, a longo prazo, essa não é uma estratégia que se sustenta. Por quê? Vai chegar uma hora que essa criança vai ter autonomia. E aí, quando ela tiver autonomia, ela não aprendeu a comer. E aí, o que vai acontecer? Ela não vai dar conta. Ai, Milene, meu filho comia de tudo, mas aí depois com 2 anos parou. Mas por quê? Porque 2 anos é uma fase que a criança começa a ter mais autonomia. E aí ela vai começar a fazer suas próprias escolhas, não é isso? Se essa criança não foi ensinada até então, quando ela for capaz de fazer as suas próprias escolhas, ela não vai conseguir escolher aquilo que deveria comer. Porque ela não foi treinada, ela não foi ensinada, ela não foi estimulada, ela não foi capacitada para que isso acontecesse. Então, a distração ela funciona no primeiro momento, ela parece uma solução mágica, mas a longo prazo ela é perigosa. Se você já usa a distração na sua casa, gente, lá no curso do Bebê Bom de Garfo eu ensino muitas estratégias de coisas que têm que ser feitas gradualmente. Então, meu filho não come determinado alimento. Então, a gente vai sempre de uma forma gradual, num processo, incentivando o consumo desse grupo alimentar, desse alimento específico.
Agora, a distração, infelizmente, não tem muito como ser um processo. É simplesmente desligar e pronto, acabou, né? Não oferecer mais. E aí, gente, eu acompanho famílias que chegam desesperadas quando eu falo isso, porque fala assim, olha, agora que ferrou, porque agora meu filho não tá comendo mais nada. Antes ele comia um pouco, mas agora que eu tirei a distração, ele não tá comendo mais nada. Mas é isso, gente, é dar um passo para trás, de fato, pra gente poder conseguir avançar. Então, tirando a distração, aumenta as chances dessa criança aprender a comer. Mas ela vai aprender a comer de um dia para o outro? Não vai. Tá bom? Não vai. Ela não vai, você não vai tirar o celular dele hoje e amanhã ele já vai estar comendo. Não é isso, não é assim que funciona. Tem que usar o lúdico, tem que usar estratégias, tem que, de fato, estimular para que o seu filho tenha interesse e esse interesse tem que vir de dentro dele. E para isso tem técnica, tem estratégia, mas usar a distração não deve ser uma delas, tá certo? Aí, outra coisa, a quarta aqui, né, que eu coloquei como mais recorrente aí da minha experiência, das mensagens que vocês enviaram, é forçar uma criança a comer. Gente, forçar uma criança a comer é bastante perigoso. A gente tem que considerar que existe uma divisão de responsabilidades, nós já conversamos sobre isso também, né? Que a gente determina a hora que essa criança vai comer, o que eu vou oferecer no prato, aonde nós vamos alimentar, é à mesa, é na mesinha, é no cadeirão, é sentado no sofá, que eu não recomendo, mas enfim, você vai determinar onde. Mas, gente, cabe ao seu filho escolher a quantidade que ele vai comer. Então, se você força essa quantidade, você está indo além da sua responsabilidade, você está forçando uma barra. Por quê, gente? Como eu disse, a gente nasce com esse mecanismo de fome e saciedade. Então, essa criança, ela sabe quando ela está satisfeita. Se você obriga ele a comer depois disso, além disso, você está ensinando para essa criança que aquele sentimento que ele tem de plenitude, de satisfação, de estar cheio, não é um sentimento válido, que ele não tem que acreditar naquilo que ele está sentindo. Olha, é mais ou menos assim, ai, minha barriga tá cheia. Mas não, aí tem alguém insistindo, não, isso daí que você tá sentindo é bobeira, você não tá satisfeito ainda não, come mais, porque você ainda precisa de mais. Isso é de fato muito desagradável, né? Imaginem vocês com a barriga cheia e alguém forçando, você tem que comer, você tem que comer, come mais. E aí determinando, né, um tanto. Gente, eu acho um crime profissionais que recomendam introdução alimentar baseada em quantidade, baseada às vezes até em peso. E aí a mãe chega desesperada me procurando, falando assim, o pediatra falou que tem que comer 300 gramas, tem de não sei o que por dia. Gente, não existe isso, tá bom? Cada criança é única, o volume é determinado pela própria criança. Então, forçar uma criança a comer é perigoso por causa disso. Além disso, gente, a criança que é forçada a comer, ela perde a confiança nos pais. E aí, uma outra situação é que essa recusa, a tendência é piorar. É mais ou menos como se a criança pensasse assim: eu vou comer 3 colheres, porque eu preciso de 3 colheres. Beleza, aí ela come 3 colheres. Chegou no final da terceira colher, aí a mãe fala: você tem que comer mais, você tem que comer mais, você tem que comer mais. E aí fica insistindo para essa criança comer 6 colheres, por exemplo. Na próxima refeição, o que essa criança vai fazer? Ela já vai começar a recusar antes. Quando chegar lá na segunda colher, ela vai falar assim, ai, né, gente, assim, é só um exemplo para vocês entenderem. Ela já vai falar assim, nossa, já tô satisfeita, eu vou falar com minha mãe que eu não quero mais, porque aí ela vai insistir, eu como mais um pouquinho e fico na onde eu deveria. E aí, a cada refeição, essa criança ela vai recusando antes. E aí chega um ponto que a criança não quer nem começar a comer, porque ela sabe que a mãe dela vai brigar, vai obrigar ela a comer, e aí ela vai comer só 3 colheres e a mãe já vai ficar feliz, pensando assim, ai, graças a Deus eu consegui fazer meu filho comer. Ele não queria comer nada, mas eu obriguei ele a comer 3 colheres. É mais ou menos isso que acontece, assim, só para vocês entenderem. E aí, gente, a criança ela perde a confiança mesmo no adulto.
ela não se sente respeitada, sabe? É como se o que ela sentisse não valesse de nada. Então, isso é muito ruim para a relação de vocês como um todo. Isso não só com relação à alimentação. E aí, por último, a outra estratégia que é muito utilizada, né? Assim, que inclusive algumas famílias até confundem a nossa orientação, o que eu falo, e acha que é deixar com fome, né? Então, eu dei o prato lá do almoço e aí eu não vou permitir que meu filho coma mais nada até que ele coma aquele almoço. Então, eu dei um almoço meio-dia, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, 8 horas da noite, eu vou falar com ele que tem que para comer é o almoço. E se ele não quiser o almoço, ele não vai comer mais nada, não arreda o pé. Gente, criança com fome não come, porque a criança fica irritada. É mais ou menos quando a criança tá com muito sono, passou muito da hora de dormir, ela fica extremamente irritada e não consegue dormir. Com fome é a mesma coisa, a criança ela começa a ficar muito nervosa e aí ela não vai querer comer. Outro motivo é que quando passa muito da hora de alimentar, a tendência do nosso corpo, isso daí não é só para criança que funciona, são para todos nós, a tendência é a gente querer alimentos que são capazes de oferecer energia rápida para o nosso corpo. Quando a gente está com fome, a gente não tem fome de salada, a gente não tem fome de, enfim, de alimentos, de uma fruta. A gente tem fome de quê? De massa, de doce. Por quê? Porque a gente chegou num limite de glicose ali no nosso sangue, né? Abaixou muito, a gente ficou muito tempo sem se alimentar, faltou combustível e a gente quer um combustível que chegue rápido na nossa corrente sanguínea. E o que chega rápido na nossa corrente sanguínea? Carboidrato, açúcar, massa. Então, por isso que quando nós estamos com fome, a gente quer um pedaço de chocolate, a gente quer um prato de macarrão. Então, se o seu filho tiver com fome, ele vai ter preferência pelos alimentos errados. Ele não vai comer aquilo que deveria comer. Então, gente, não é deixar com fome. É muito importante não fazer as substituições. É muito importante não oferecer para a criança o que ela quer. Então, a criança não almoçou e pediu um biscoito logo em seguida, eu fui lá e dei para ele não ficar com fome. Não é isso que eu estou falando, né? Tem que ter horário para comer, mas aí a cada refeição tem que ser dado para essa criança a oportunidade de comer aquilo que vai ter na refeição. Então, a criança não almoçou, né? E no exemplo que eu dei, a criança não quis o almoço porque ela não gosta lá do arroz, feijão, brócolis e a carne que estava lá no prato. Mas aí, quando for, se você oferecer o meio-dia e a rotina da casa de vocês é 2, 3, 4 horas da tarde fazer um lanche, na hora do lanche você tem que dar oportunidade para o seu filho comer alguma coisa. E aí, Milene, ele vai comer o que ele quer? Não, ele vai ter oportunidade de comer aquilo que deveria ser consumido nesse horário. E aí, gente, se a criança não comer, é sempre explicando de que ela vai ficar com fome, de que a barriguinha vai doer, de que ela vai ter que esperar até a próxima refeição para ter outro alimento disponível. E, gente, a criança entende, tá bom? Acredita nisso, a criança entende. Isso funciona, né? Assim, é claro que não com bebezinhos desde o início da introdução alimentar, mas com crianças muito novinhas. Meu filho tem 1 ano e 4 meses e ele já entende, assim, exatamente quando eu falo isso. Quando ele começa a recusar a refeição, eu pergunto: e aí, Heitor, acabou? Ele faz um sinalzinho com a mão, né? Quando ele já tá satisfeito, ele ainda não fala, ele não sabe falar que não quer mais, mas ou ele balança a cabeça, ele empurra com a mãozinha, ele faz sinalzinho com a mão de que acabou, e ele sabe. Eu falo com ele: filho, agora não tem outra comidinha, é o papá. Se você não quiser papá, tudo bem, não precisa, mas você sabe que não tem outra coisa depois. E ele fica assim paradinho, prestando atenção, e eu sei que ele entende. E de fato, já aconteceu algumas vezes que depois que eu falei isso, ele voltou a comer. Ele tinha alimentado, né? Inclusive, isso aconteceu ontem. Ele tinha comido bem pouquinho na hora do almoço. Eu falei isso com ele: amor, não quer comer mais não? Tudo bem, não precisa. Mas você sabe que agora a barriguinha vai ficar vazia. Pronto, ele voltou a se alimentar. E isso, gente, não é só o meu filho, não. Já acompanhei várias crianças que mesmo novinhas já têm essa capacidade aí de entender, de compreensão. Então,
vá avisando isso para o seu filho, né? Não é forçar, se ele de fato falar que acabou, acabou, ele tem que ser ouvido, ele tem que ser respeitado, mas também ele precisa entender que ele vai ter que lidar com essa consequência de sentir fome caso ele não coma. Mas aí não é um sentir fome por muito tempo, por muitas horas, porque você não vai oferecer mais nada, porque você não quer ceder, né? Você não quer abrir mão daquilo, não é isso. É um sentir fome no sentido de que só daqui a 3 horas que ele vai ter outro alimento novamente, tá bom? Gente, é isso. Como eu disse, né? Mais uma vez, o assunto é muito extenso, é muita coisa que eu poderia falar aqui para vocês, porque de fato são muitas estratégias, né? Como eu disse aí no início, de coisas que às vezes a gente nem imagina, que a gente considera absurdo, ou que a gente considera assim improvável. Eu sei que as famílias acabam fazendo, mas essas são as que eu mais recebo, tanto lá na área de membros. Gente, todo mundo que entra lá pro curso, né, pode mandar mensagem, quantas mensagens quiser. Eu acompanho e faço todo acompanhamento ao longo do curso, respondendo as mensagens para ajudar essa família realmente, né? Não é simplesmente ensinar, dar o conhecimento, mas é caminhar junto, é andar lado a lado aí, para que toda família consiga colocar em prática, adequando aí a sua rotina, a sua realidade. E aí, baseado lá nessa área de membros, que graças a Deus, como eu disse, tem mais de 6.000 alunos, é que eu trouxe essas 5 estratégias que são as mais comuns, são as mais recorrentes. Mas de fato existem outras. Se você tá aplicando qualquer uma aí na sua casa, que você sabe, a gente sabe, tá? Que não é o legal, que não é o melhor, que a gente deveria ensinar o nosso filho a comer. Cuidado, preste atenção, busque ajuda, mas não continue fazendo isso, porque isso pode prejudicar a relação do seu filho com o alimento. Lá na frente, ele pode comer exageradamente ou ele pode simplesmente parar de comer, tá, gente? Essa semana mesmo eu acompanhei uma família que o filho simplesmente não abre a boca para mais nada, porque foi uma família que obrigou muito a criança a comer. Essa criança, ela foi obrigada, ela foi desrespeitada e hoje ela tem uma relação assim de recusa muito grave, muito séria com o alimento e não consegue se alimentar de mais nada. Então, de qualquer forma, se você usa alguma dessas estratégias, fique segura, busque ajuda e tente fazer de uma forma diferente para que isso não aconteça na sua casa, né? Lembrando que eu falo aí que eu quero transformar essa geração em uma geração que se alimenta bem com o alimento, que seja saudável e que consiga comer com prazer aquilo que precisamos comer, tá certo? Então, gente, é isso. Se você ainda não se inscreveu no YouTube, se inscreva lá no meu canal, ative a notificação. Como eu disse, todas as semanas tem sempre um conteúdo novo. Continue me acompanhando aqui nas redes sociais, né? Me ajude aí na divulgação do meu trabalho. Lembrando, gente, que o Instagram tá cada vez mais difícil de alcançar as pessoas. Então, se você gostou de qualquer conteúdo que eu coloquei lá no feed, enfim, interaja com esse conteúdo de alguma forma, salvando ele aí, dando um like, né? Curtindo, compartilhando, para que a minha mensagem continue chegando até você, para que o Instagram continue entendendo que essa mensagem é relevante, ela é importante para você, tá bom? Então, gente, agradeço muito. Mandem dicas do que vocês querem aí para as próximas lives, para os próximos temas dos meus vídeos de YouTube também, que vai ser um prazer ajudar vocês naquilo que vocês de fato precisam, que vocês querem saber, para que o filho de vocês tenha uma boa alimentação. E não só o filho, né, gente? O nosso foco aqui, o meu objetivo é ajudar a criança, mas com isso eu sei que eu consigo ajudar a família inteira. Tá bom? Gente, uma observação que eu já tava esquecendo de contar. Essa live, ela vai pro YouTube, tá? Eu vou salvar ela aqui e vou mandar ela pro YouTube. E aí, provavelmente amanhã, se eu não conseguir amanhã, até depois de amanhã, ela já vai estar lá também para que vocês consigam ter acesso. Gente,
Ruca tá perguntando aqui o valor do curso, teve gente também perguntando quantas aulas tem. Gente, tem todas essas informações lá no link da bio lá. É só você clicar lá no meu.bbomdegarfo.com.br que vai estar todas as dicas lá, tá bom, Ana Cleia? Você vai ver também como fazer parte, entrar pra turma, vocês vão conhecer lá como que funciona, tá tudo isso descrito lá. Gente, uma boa noite, que Deus abençoe poderosamente a nossa semana, que tenhamos uma semana aí abençoada, feliz. E aí na segunda-feira que vem a gente tem outro encontro. Ainda não sei o tema, tá bom? Mas aí ao longo da semana aqui eu defino e venho assim que possível contando para vocês. Muito obrigada pela companhia de vocês, um ótimo descanso, gente.